Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos dando início à semana da celebração das Ondas Pintadas do Contínuo de Paranapiacaba. Eu gostaria de agradecer pela participação e disponibilidade da Leila Shirai, que é graduada e mestra pela USP, doutora pelo Instituto Gulbenkian e pós-doutora e pesquisadora pela Unicamp. Isso. E ela realizou um levantamento no parque sobre as borboletas, com auxílio do seu Dito, que é funcionário do parque, ajudou ela além das coletas. E a partir dessa experiência, ela confeccionou o Manual do Professor, como uma atividade paralela, com a intenção de divulgar a conservação da diversidade biocultural. Aí agora ela vai apresentar para a gente esse manual, a respeito do álbum de atividades sobre onças pintadas para as escolas do Contínuo de Paranapiacaba. E conforme forem surgindo as dúvidas, vocês podem abrir o microfone e interromper para perguntar. A palestra não vai se estender muito, então aproveitem esse momento para fazerem todas as perguntas. Vamos lá, então? Obrigada, Yasmin, pela introdução. Gente, eu estou tão feliz que vai começar a Semana da Onça. Ai, meu Deus. A gente está preparando essa semana há muito tempo, né? E vai acontecer muita coisa legal. Então, bora lá iniciar. Essa atividade que eu montei, ela não é ideia minha. Eu só fiz o manual para que ele fosse aplicado. Então, essa conversa já começou no ano passado, na primeira Semana da Onça. E a Laura deu uma ideia de uma das atividades foi ideia dela, então a gente juntou tudo isso e tentou bolar esse manual para que fosse aplicado, né? Então, a atividade em si é o álbum, que é um álbum de figurinhas sobre as onças do Contínuo de Paranapiacaba. Mas, na verdade, às vezes não tem como, né, a realidade das escolas aplicar essa atividade que é longa, de dias, né? Um álbum de figurinha é algo que se faz com tempo, não é uma horinha aqui, né? São vários dias. Então, caso não dê para ser aplicado, a gente fez módulos menores que podem ser aplicados só a eles. E caso dê certo e a turma se empolgue, o professor também, ou a professora, daí dá para aumentar, né, a atividade. Então, a gente fez isso dessa maneira modular, que é para ele aumentar caso venha a ser do interesse da escola, né, dos alunos e dos estudantes e dos professores. Então, eu acho que a primeira coisa, primeiro a ideia, assim, a filosofia por trás da atividade. A gente quer, acima de tudo, fazer com que as crianças, os adultos ao redor dessas crianças, os professores, a escola, todo mundo, quanto mais gente melhor, entendam o valor do que eles têm ao redor deles, né? Porque a natureza que tem ao redor do contínuo do Paranapiacaba, ou que faz, né, o contínuo do Paranapiacaba, ele é uma das maiores relíquias de Mata Atlântica que existe no universo, porque só tem Mata Atlântica aqui no Brasil, e do que restou, uma das maiores extensões de mata contínua está ali, né, e o contínuo ele se liga a uma maior remanescente de Mata Atlântica, que é a Serra do Mar. Tem bastante de unidade de conservação ali também, mas essa região do contínuo do Paranapiacaba é no platô, né? Então a Serra do Mar ela começa na praia, sobe, no platô não tem tantas áreas tão preservadas quanto aí. E às vezes as pessoas que moram junto, né, dessa diversidade imensa, elas não sabem necessariamente o que tem lá, né? E tem várias histórias de conflitos relacionados a isso e o porquê que existe essa separação. E acho que uma das maneiras de quebrar isso é fazer com que as pessoas se conversem. Então, as pessoas do contexto urbano, por exemplo, conversem com as pessoas que moram mais próximos da natureza. E, claro, a escola é um lugar assim mais nobre para se fazer esse tipo de conversa, porque é a educação da próxima geração, né? Então, é pensando nisso que a gente fazia questão, assim, que tivesse esse manual. Então, a ideia principal do manual é essa, de aproximar as crianças, os adultos ao redor dessas crianças, os professores, da natureza que está ao entorno deles. Mas não é só natureza, assim, eu estou falando num sentido muito amplo. Por isso que eu até pedi para a Yasmin falar, não é só conservação da biodiversidade, é da diversidade biocultural, das plantas, dos bichos, dos fungos, toda essa parte, mas também do homem, da cultura, das culturas que eles trazem, de quem eles são,
as comunidades dos entornos das unidades de conservação, eles são fundamentais no processo de conservação. E às vezes eles são a linha de frente, né? Porque a pessoa que está lá na universidade digitando numa sala com ar-condicionado não é quem está lá batendo fogo que está na floresta, né? Ou no Pantanal ou no Cerrado, que seja, né? Porque pega fogo em todo o Brasil agora. Então, a gente precisa, eu acho, ter esse contato, né? Essa conversa. E ainda mais quando tem comunidades como, por exemplo, eu tive essa honra, né, de trabalhar em Intervales e conhecer a comunidade. Pessoas como a Bianca Costa, eu acho assim, é uma pérola no oceano, porque, né, por que ela está fazendo vídeos para conservação? De onde que isso vem? Não vem necessariamente da escola, da família, da cultura, né? Às vezes é uma coisa que vem de dentro, assim, então tem que ser muito estimulado, porque a visão que ela tem do mundo é muito diferente da visão que a gente tem na cidade. E essa atividade do manual é para juntar esses dois mundos, né? Então tá, falando mais do manual agora, ele foi proposto para conversar com os professores, né? Não é para conversar com os alunos. Então é bem a tentativa de guiá-los a aplicar essa atividade de uma maneira que seja motivadora para eles, em primeiro lugar, porque vocês, né, que a gente está conversando com vocês, todos os professores de qualquer escola do Continente de Paranapiacaba, em primeira instância, a gente quer expandir para outras escolas, mas primeiro a gente quer falar com eles. Assim, e agradeço muito, inclusive, que Flávia, você já está aqui, porque, né, poxa, seria as ideias que você deu de expandir, assim, colocar Juquiá no contexto do contínuo, é isso que a gente precisa, sabe? E vocês vão lá visitar a gente, assim, ver as borboletinhas que a gente vai montar. Então, é essa ideia, né? A Semana da Onça é mais sobre a onça, mas proteger a onça é proteger a floresta, ponto. Né? E tem muita onça no Brasil, vocês devem saber, mas na Mata Atlântica a situação delas é muito crítica. E na Mata Atlântica ela está, eu acho que até criticamente ameaçada, assim, está num status de vulnerabilidade muito alto, porque não tem população, porque não tem floresta. E floresta contínua, né? Isso que é importante, porque a onça é um bicho que anda muito, não é um caramujinho que fica aqui, tem um raio de, né, um espaço assim, um raio de vida pequeno. Não, a onça é um bicho que precisa andar e ela tem as presas dela, e ela é quem segura toda a cadeia trófica embaixo dela. Então a gente tende a pensar nessa interação das espécies em forma de pirâmide, ou cadeia, ou rede, tem vários nomes, né? Então, a parte acadêmica, científica por trás se baseia muito nisso. Por isso que eu, uma pesquisadora de borboletas, se envolveu nisso, na conservação da onça e na Semana da Onça, porque não tem essa distinção, né? Se a gente quer conservar essa diversidade biocultural, é falar com as pessoas que estão vendo a natureza de uma maneira completa, né? As borboletas, por acaso, também, se você fizer qualquer ação que proteja as borboletas, você protege as plantas que elas dependem. Então, você protege o ambiente. Por isso que é interessante sempre a gente colocar o bicho que a gente estuda, ou a planta que a gente estuda, dentro desse contexto das interações, né? Porque a onça não vive sem a paca, sem os porquinhos no mato dela. E se você tira a presa, o que ela vai fazer? Não tem comida, a gente tirou, ela vai atrás do alimento que está lá, que às vezes é o gado, né? E a onça não faz isso porque ela quer sacanear a gente, né? Seria um absurdo a gente pensar isso, mas ela faz por falta de opção. E, por favor, o Maurício, então, não é Maurício, né? Eu. Então, aconteceu há 2 anos atrás, isso mesmo que você falou, da onça acaba não tendo alimentação. Há 2 anos atrás, aqui, na estrada de Itapiraí, que é bairro de Juquiá, mataram uma onça, os moradores. Ela acabou comendo cachorro. E quando eu comecei esse assunto para as crianças, eles lembraram de imediato desse fato. Aí você já, é o que você falou, é a preocupação, a preservação. Por que elas estão vindo, né? E a questão de caça de onça e essa, que não é nem exatamente caça, né? Porque caça a pessoa vai atrás do animal no ambiente dele para matar, né? Não sei, eu sinceramente eu não entendo muito a motivação disso, que não é uma questão cultural. Mas esse caso, às vezes, é defesa, né? Você acha que a onça está atacando você, mas a gente não pensa que a gente que tirou o lugar dela primeiro, a gente que invadiu a casa dela primeiro, a gente que tirou
a comida dela, às vezes os filhotes dela, né? Cutucar a onça com vara curta, né? Essa expressão vem a calhar. E quando ela vem, a onça não gosta da gente, sabe? Ela sabe que a gente não é bicho bom, assim, então ela não tende a se aproximar, eu acho, né? Claro, não tenho base, porque eu nunca conversei com uma onça para perguntar, mas da observação que eu tenho do comportamento dela, elas não querem se aproximar. Se aproximam é porque estão sem comida. E Bianca, não sei se ela está aqui, mas corrija-me se eu estiver errado, mas é isso. A aproximação da onça na fazenda não é para ela caçar lá, não é bom. E daí as pessoas acham que ela está atacando e matam ela sem entender que você tirar uma onça de uma população de 25 é muito crítico. Você tirar 5 onças dessa população e agora a gente só tem 20 e matou mais um, virou 19, é muito crítico, é muito crítico. Conservação não é uma escolha, é uma necessidade, sabe? Isso que daqui a pouco a gente vai, né? Estamos numa transição aí de sociedade que todo mundo vai passar a entender isso, que não é mais tanto o movimento hippie ou transcendente. Tem uma cultura assim mais romântica que veio muito com os hippies, por exemplo, lá nos anos 60, e com o nascimento das grandes ONGs, né? Tipo Greenpeace. Tinha uma coisa um pouco mais romantizada. Agora não é romântico, é crítico, sabe? Ele já está numa situação crítica. Então, a gente tem que se unir, assim, porque não tem como. E não é acabar com a cultura das pessoas, falar que você está errado em caçar. Não, é só falar assim, cara, o seu pai caçava, o seu avô caçava, eles te ensinaram isso, eu entendo isso, mas agora se a gente caçar, a gente está, assim... a casa de cartas, como fala, o castelo de cartas, ele está ruindo. E é por nossa culpa, sabe? Então, bora ter um pouco mais de respeito, né, com esses bichos, de entender melhor o que eles são, o que eles fazem. A gente já tem conhecimento científico pra caramba, assim, inclusive dos nossos bichos, da nossa fauna, da nossa flora, e dos processos que acontecem na América do Sul e no Brasil. Então, não precisa... ficar nessa teimosia, né? Porque eu acho que a pandemia ensinou um pouco isso a gente, que agora a gente está junto. O planeta é de todo mundo, todo mundo tem que cuidar, assim, não adianta a gente fingir que eu garantindo o meu aqui não vai ter um impacto em você aí, né? E eu penso muito nas gerações mais jovens, assim, porque o mundo que foi entregue para eles está criticamente mais difícil de lidar do que o que foi entregue para mim, né? E eu não acho que deve exigir assim, um sacrifício para você cuidar do seu planeta, sabe? Você não tem que se sacrificar romanticamente em escolher ser bióloga e estar desempregada nesse momento, porque ser cientista no Brasil tá essa situação que tá, sabe? Mas eu já estou viajando aqui, já estou saindo, quero voltar pro manual. E é importante, na verdade, só desculpa fechar essa ideia, que a gente entenda que a gente tá junto, sabe? A gente tem que conversar entre a gente. Ninguém é melhor que ninguém, assim, mas a gente precisa conversar porque a gente tem coisa sempre a ensinar um ao outro, né? E principalmente a criançada que está aí, eles têm tudo de bom, né? Eles têm o mundo inteiro, a vida inteira pela frente. Então, de fazê-los entender desses aspectos do entorno deles, da vida deles, tanto quanto o fato que existe McDonald's, sabe? Tanto quanto, sei lá, a vida não é só a vida da cidade, porque tem muito esse espelhamento, né, da vida que passa na TV, da vida que está no YouTube, da vida... tem muito além disso, e na verdade eles moram nos lugares mais ricos do mundo, e por que ninguém fala isso para eles, né? Então, por que eles não sabem tanto quanto os bichos que estão ao redor dele, tanto quanto eles sabem marcas de roupas, né? Então, é esse serviço que a gente quer fazer. E daí, voltando... Desculpa, a gente fez uma super digressão, mas voltando no manual, esses 2 primeiros módulos, são 3 módulos, né? E a gente separou, assim, 1, 2, 3, só no sentido de tamanho. Então, o primeiro, ele é uma atividade de minutos, se quiser. Pode demorar horas, mas ele é uma atividade curta. O segundo, ele demora já horas. E o terceiro, que é o álbum em si, demora dias. Então, esse primeiro módulo é só observação das rosetas. Então, no manual tem um anexo bastante extenso que não só explica, né, por exemplo, essa questão das redes tróficas. O que é rede trófica? Então, tá lá. Ou o que é uma roseta? A gente vai falar muito de roseta hoje, né? A roseta é esse padrão de cor que os felinos, outros animais também, mas os felinos têm na pele deles. E
que faz com que seja possível identificá-las individualmente. Então, essa que é a grande sacada do projeto, das onças que a Bia está no momento, que a gente sabe quem são os indivíduos de onça. Não é assim, tem lá uns 20. Não, a gente sabe o nome desse, a gente que deu o nome, mas a gente sabe da vida deles, a Bia acompanha eles. Tipo, a Modesta tem quantos anos? A Modesta é a onça mais velha da Mata Atlântica. Por que ela sabe disso? Porque ela está acompanhando esse bicho andando no contínuo de Paranapiacaba há pelo menos 13 anos, né? Isso é muito notório. Então, a gente consegue isso por causa das tais rosetas, né? E roseta é um padrão de cor que são as onças que tem, né? Quer dizer, tem os filhotinhos de leão que parece que pode ter na perninha deles, na pata deles, mas assim, quando fala de roseta é a onça pintada. O tigre tem as listras, né? Então cada felino tem o seu padrão. E daí as rosetas, elas têm uns padrões meio abstratos, assim. Parece aquela brincadeira, não é brincadeira, mas quando você vai no psicólogo, às vezes tem, né, tipo uma figura abstrata e a pessoa pergunta, o que você está vendo aqui? Para saber, né, um pouco da sua psique, assim, do que você pensa. E é uma brincadeira nesse sentido. Então, esse primeiro módulo é isso. Tem as rosetas, que são essas imagens abstratas, que são os padrões de cor da pele das onças, do contínuo. E daí, imprimir essa roseta e falar, o que você está vendo aqui? E brincar disso. Então, eu vejo um cachorro, eu vejo uma água-viva, eu vejo um sapato, e ficar nessa brincadeira que pode se estender, pode ser verbal, né? Ficar falando e rindo junto, brincando junto, sei lá, mas pode se estender para um jogo de mímica, por exemplo. Então, né, daí alguém interpreta alguma coisa daquela roseta e vai lá e imita um cachorro. E daí, né, vai ter essa dúvida, porque tem que ver esse cachorro na roseta para entender a mímica, ou tem que entender a mímica para ver o desenho na roseta. Então, essa é a primeira atividade. E daí, a segunda atividade, que se baseia muito nisso, nessa primeira atividade, é isso, mas desenhando as rosetas em si, ou a interpretação delas. Então, ou a pessoa tenta copiar uma roseta, e que é engraçado porque vai sair uns desenhos muito assim, nada parecido com o outro, mas que faz parte desse abstrato, né, do desenho, ou as próprias interpretações. E a ideia desse desenhar é montar um pôster. Então, no manual tem só sugestões assim de 2 pôsteres que dá para imprimir e daí os alunos eles desenham no seu papel, recortam e vão montando juntos o pôster, né? Então essa atividade de estar junto. E essas 2 atividades elas buscam assim fazer essa brincadeira coletiva, e os professores são muito incluídos nisso, né, de brincar junto e ficar viajando lá, pensando, sei lá, não parece um cachorro porque tem uma cabeça que tá assim, ou a língua tá do... Então, é brincar junto e podendo envolver esse jogo de mímica e fazer essa colagem junto, ou brincar nas ideias também, né? Perguntar, falar, por que você está vendo isso? Por causa daquilo. Então, em nenhum momento o intuito é que haja, por exemplo, a resposta certa ou errada. Não tem, né? Porque o que você interpreta nessa roseta? Não tem uma resposta certa. Não teria nem sentido esperar isso. Então, não é uma coisa também para gerar competição, porque, né, não tem nada certo, também não tem um prêmio, então não precisa entrar nesse tipo de interação. É uma coisa para brincar junto mesmo, né? E os professores são peças fundamentais na execução disso, porque a ideia é que eles brinquem junto também, né? E fiquem puxando essa curiosidade. Então, é uma atividade de curiosidade, de criatividade, de instigação, de estar junto, né? de compartilhar esse momento juntos. E daí, então, esse é o segundo módulo, né? Que é baseado no primeiro, mas com essa parte de desenhar, recortar, colar, montar o pôster, e se der, comparar pôsteres entre salas, ou da primeira série com a segunda, se a sala for junta, né? E por aí vai. Então, até aqui, a única coisa que precisa em termos de material é essa folha impressa, né? E o resto é tudo condução verbal. Então, a gente pensou nesse material e na atividade de uma maneira que não dependesse de muita coisa, assim. Mas, claro, se o professor tiver, ou a professora tiver a possibilidade de mostrar um vídeo, e daí a gente, né, estamos lá brincando há 15 minutos sobre a roseta do Máscara.
Mas o que é Máscara? O Máscara existe, então se mostrar no final o vídeo do Máscara, falar, gente, a Roseta do Máscara aqui, e eles verem, né, uma onça andando viva ali no vídeo. E, bom, Máscara foi um mau exemplo nesse sentido, porque ele acabou de ser assassinado, mas pegar, então, a Modesta. É a Modesta. E eles verem que essa onça existe ali, na floresta atrás da casa deles, aí que entra o nosso, né, enganchou, aí que fechou a atividade para a gente, porque daí eles vão saber, nossa, tem uma onça, a onça tem uma roseta, né, vai se tornar, acho que, muito mais real, né, então a gente apresenta as onças, inclusive indivíduos de onça do contínuo, dessa maneira. E então, se tiver a possibilidade de mostrar o vídeo, seja no celular ou no projetor, né, numa tela de computador, que seja do computador pessoal do professor, os vídeos eu acho que eles vão estar disponíveis para baixar, então nem precisa ter internet na hora assim, da atividade. Então dá para fazer assim. Mas, de novo, não precisa do computador, do celular, não precisa desses outros materiais, dá para fazer só com um papel impresso, né? E daí, por fim, a atividade do álbum ela é um pouco mais complexa, porque é um álbum, né? Então, ela vai se basear nessa atividade das rosetas, parte do álbum é isso, mas tem outras historinhas a mais, né? Então, o álbum ele foi feito para que tivesse várias pequenas perguntas, que cada uma pode ser feita assim, um dia a gente vai resolver essa pergunta em 15 minutos. Por exemplo, a gente explica essa questão da cadeia trófica, né? Da rede trófica de interações. Então, no álbum é um desenho muito simples, assim, tem só a pirâmide, né? Então, com os produtores, as plantas, esse pessoal na base da pirâmide, e daí vem os consumidores primários, então os herbívoros, borboletas, por exemplo, os insetos são muito importantes, e daí vem os pequenos vertebrados, por exemplo, que comem esses insetos, que comem as plantas, e no fim tem esse topo, né? Só porque é no sentido de uma pirâmide, não no sentido que é melhor, pior, mais importante, porque tudo importa. Então, daí tem essa pergunta, e quem você acha que é o predador de topo da Mata Atlântica? E né, uma das respostas é a onça pintada. Então, é para os estudantes responderem isso e desenharem a oncinha lá. Isso pode ser a atividade de um dia. Nessa mesma página tem uma outra pergunta do estudante escrever assim, qual que é o seu organismo favorito? Bicho ou planta, fungo, que seja. Então, ele ou ela desenhar, e daí puxar uma seta para onde que, né, esse organismo vai estar dentro dessa cadeia trófica, dentro dessa pirâmide. Então, o álbum ele pode ser feito em vários dias, quebrado em pouquinho, assim, em vários dias, ou pode ser uma tarde dedicada a isso e progredir bastante. Daí tem essa atividade das rosetas, que dá para literalmente fazer com umas figurinhas, né, de colar, e cada um tem o seu, e por aí vai. Então, de novo, a gente montou esse manual pensando nessas atividades como uma proposta inicial que a gente espera que rode por aí e as pessoas retornem para a gente falar assim, isso aqui não está claro, isso aqui eu não entendi, isso aqui, que tal mudar isso aqui para isso? Que tal que o álbum vire algo desse jeito? Ou que tal, né? Então a gente está super aberto e disponível com vontade de que isso cresça, madure, fique mais maduro e evolua com vocês, porque é para vocês que a gente fez isso para funcionar ali. E assim que a gente se sentir seguro, expandir para as outras escolas do entorno, né, se der certo. E daí, os últimos 2 parênteses que eu quero fazer que esses pôsteres e o álbum, eles podem ser editados. Então, eu deixei no manual de uma maneira, tentei explicar lá, de uma maneira que vocês possam fazer a versão de vocês, né? Então, não precisa seguir à risca tudo que a gente fez. Pode editar e, por exemplo, trocar as cores, né, inserir uma página, colocar uma atividade a mais, a menos. Então, tem a instrução de como editar esse documento, né, tanto os anexos do módulo 2 quanto do 3. E o segundo parênteses esse álbum, como eu disse, ele não está finalizado, né, então a gente quer que vocês mandem o retorno de vocês para fechar isso. Tem a possibilidade de imprimir o álbum em si, para que cada um tenha o seu, mas, né, tem um custo associado. A gente fez até um orçamento que está lá a gente colocou no manual, só para
vocês terem ideia de qual seria o preço de imprimir cada álbum individualmente. Que essas impressões de gráfico online, né? A gente procurou o preço mais barato, conversou com eles, quanto ficaria se imprimisse tantos e tal. Então, se tivesse essa vontade de fazer a impressão de um álbum, que os alunos fizessem as figurinhas e tivesse essa troca de figurinha como é num álbum de figurinhas, tem uma instrução no manual para isso, mas a gente acha que até nem precisa, sabe? Que pode ser só o desenho ali, não precisa ficar gerando papel aí, ficar gastando papel, gastando árvores para fazer isso. Dá para fazer de um jeito, por exemplo, que a sala tenha um álbum, não precisa cada aluno ter o seu. Mas vai de acordo com cada realidade, né? Se fizerem questão de que cada um tenha o seu próprio álbum para levar para casa e mostrar para os pais, legal, né? Tem um retorno bom nisso. Então, existe essa possibilidade de impressão. Se vocês quiserem ajuda, a gente pode fazer esse contato com a gráfica online, mas dá para imprimir também, né? Cada um no seu contexto, porque o PDF está disponível. E da minha parte é isso, assim, sobre o manual. Se alguém tiver dúvidas, por favor. Veio umas conversas pelo chat, não sei se era dúvida. Não é. Então, alguém tem dúvidas? Olá, tudo bem? Tá me escutando? Estou. Sim? Ai, que bom. Eu sou voluntária do ICMBio, junto com a Bia, e fiz questão de participar. Também sou professora, estou aqui no estado de São Paulo, Caçapava, interior. Eu fiquei interessada nesse álbum para ver e, de repente, adaptar para uma outra situação. Ele vai ficar disponível onde? A gente não disponibilizou ainda porque falta fechar essas pontas soltas, mas você está no grupo da Semana da Onça? Acho que... Tá, ok. Eu pensei que já estava disponível e tal. Porque enquanto a gente não finalizou, tá lá, né? Mas depois a gente vai espalhar pelas redes sociais. Que legal, que massa. Muito obrigada, adorei. E é isso. Tchau, abraço. Obrigada. A Bia. Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu tô quietinha aqui porque deu tudo errado, né? Mas agora eu consegui participar. Fiquei feliz de não ter conseguido me conectar antes, porque eu estava aqui maravilhada com a sua fala, Leila. Dá um prazer de fazer parte disso. E é isso, pessoal. Espalhem. Deu esse imprevisto aqui de só conseguir ficar disponível a live para espalhar pelo YouTube amanhã. Mas aí espalhem para todos os professores. Quem sabe a gente já consegue disponibilizar o manual junto para começar a ter essa palpitação. E fantástico, Leila. Parabéns pelas palavras, adorei. Bia, já que a gente está aqui, eu queria te agradecer também ao vivo. Não é ao vivo, né? Gravado. Porque o seu trabalho é incrível, cara. Eu fico extasiada, assim. Parabéns e muito obrigada por me deixar fazer parte disso. Não, a gente agradece você fazer parte disso com essa categoria, né? É legal que, sei lá, as rosetas plantam uma sementinha, a sementinha dá uma floresta, e esse manual é uma floresta, né? Bora lá. Com os professores. Isso, eu não sei se quem está participando é a professora que já começou isso em Juquiá, né? Eu ouvi que está com Ela estava aí. Isso aí. Então, e já começou em Juquiá e já falando de outras coisas, né? Geografia, unidade de conservação. Enfim, sim. A semente está nos professores mesmo. Muito, muito legal, muito legal. Então, eu não tenho mais nada para dizer, eu só tenho uma felicidade. Na semana que vem, segunda e terça, eu vou em duas escolas, uma em Boa Vista e uma em Ribeirão Grande. Né?
E quero mostrar esse manual. Quem estiver interessada, faz todo o prazer de eu explicar, de eu mostrar. É isso então, pessoal. Gente, aproveitem esse momento. Mas a gente está disponível aí, Yasmin. E não é só na Semana da Onça, não. É até. Ah, então tá. Se quiser vir para Juquiá, bem-vinda. Ah, muito obrigada. Queria te agradecer, então, novamente, Leila, pela contribuição com o nosso evento, com o seu projeto também. E tomara que seja um projeto que se dissemine muito, né? Para contribuir realmente na conservação das onças, da natureza, da biocultura. Ah, mas vai. Vai. Só essa reunião já é um ótimo começo para essa semana. Vai ser muito importante. E se preparem, que tem muita coisa legal que vai acontecer aí. E visitem também o Parque Intervalos, porque a gente vai montar o material das borboletas lá. E foi tudo muito feito com muito carinho, em todos os passos e todas as pessoas envolvidas. Então, para cativá-los com muito carinho. E quando vocês verem o filme do Máscara amanhã, vocês vão ver que Borboletas e Onças não é uma associação fortuita. Borboletas e as onças têm muito em comum. Aquela foto é linda, né? É. É isso então, pessoal. Muito obrigada, Leila. Muito obrigada, Yasmin. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada. Depois eu mando o feedback do que está acontecendo para vocês, tá? Muito obrigada. Passo para a Fê e a Fernanda Nardino passa para vocês. Tá bom. Tá bom? Um abraço. Obrigada. Muito legal, Leila. Parabéns, todo mundo. Obrigada, Denise. Começamos bem a semana. Até Tchau. mais. Tchau.